Informações de um grave acidente envolvendo 3 carros. Esse acidente interditou a Avenida do Estado, uma avenida importante aqui de São Paulo, na região central. Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos carros caiu no rio Tamanduateí. Ficou totalmente submerso. Guilherme Rajão já chegou ao local e vai trazer para a gente mais detalhes, agora inclusive já conversando com as equipes do Corpo de Bombeiros. O que temos de detalhes por aí, Rajão? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Carol. Bom dia para você novamente, para quem nos acompanha. Exatamente, estamos aqui bem à margem do rio Tamanduateí, Avenida do Estado, com este trecho, esta via onde nós estamos fechada por conta desse acidente que aconteceu ali por volta de 4h30 da manhã. E para entendermos um pouquinho sobre essa dinâmica do acidente e qual é o trabalho que está sendo feito nesse momento por aqui, nós vamos conversar com o capitão Leandro Soares, ele que é responsável por essa ação que acontece nesse momento, envolvendo muitos profissionais. Pelo menos 7 viaturas e 22 militares que estão por aqui nesse momento atuando para tentar resgatar esse veículo que caiu dentro do rio Tamanduateí. Capitão, muito bom dia, obrigado por conversar conosco. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como vocês ficaram sabendo do acidente, o que no primeiro momento vocês perceberam aí da dinâmica de como o acidente aconteceu. Bom dia. Inicialmente, as primeiras equipes que foram acionadas e chegaram no local esperavam encontrar uma situação que tem um acidente que o veículo realmente caiu dentro do rio, só que esse rio, na maior parte do ano, ele é mais baixo. Os militares eles conseguem entrar, inclusive pisar no chão com água na canela, nesse sentido. Hoje, o ponto em que o veículo caiu, ele está um pouco mais profundo, a profundidade está um pouco maior, tanto que o veículo que está lá dentro, quando as equipes chegaram, tinha apenas uma roda dele para fora, que a gente conseguiu identificar onde estava o veículo. A dinâmica do acidente envolve 3 veículos. 2 veículos ficaram aqui na parte seca, permaneceram aqui na via, e um terceiro veículo que caiu dentro do córrego. Os ocupantes dos veículos que estão aqui na parte seca, eles estão bem. Os próprios veículos a gente vê que não tem um grande dano, não estão danificados, não estão muito amassados, o que indica pra gente que não houve um gasto de energia tão grande que pudesse ferir as pessoas que estão dentro dos carros. Eles mesmos recusaram socorro, falaram que estão bem. Dos 2 veículos, tinha um casal e o outro tinha apenas o condutor, apenas o motorista que estava dentro do veículo. Os 3 estão bem, fisicamente bem. A dificuldade agora, desde o começo da operação, quando a gente desceu, é fazer essa movimentação do veículo embaixo da água. Como o veículo está submerso, as cargas elas ficam muito pesadas, a movimentação fica difícil. Então a gente precisa de equipamentos maiores, mais robustos. A gente tem o caminhão do Corpo de Bombeiros, que é o auto-salvamento especial, ele tem um guincho articulado na parte de trás para fazer a movimentação dessa carga. A gente atualmente movimentou e está com o apoio de um guincho do CT, da CET, que tem uma capacidade de carga maior. Ele tem uma lança de 2 metros e eles conseguem levantar mais peso. Então, essa forma coordenada de movimentação da carga, içamento da carga, é a operação que a gente está executando agora. Nesse momento não é possível ainda falar sobre vítimas que estejam dentro deste veículo que está submerso, né, capitão? Não foi possível nem mesmo acessar para ver. Acredita-se, obviamente, que há vítimas, porque ninguém saiu do veículo depois que ele caiu, mas não se sabe se é uma, se são 2, se são 3 vítimas. Quantas pessoas estavam dentro do carro, é isso? Exatamente, a gente ainda não consegue precisar essa informação. A prioridade do Corpo de Bombeiros é sempre a vida humana. E por isso que a gente está fazendo com tanto cuidado isso, só que a gente não consegue precisar se tem um ocupante ou mais ocupantes. Quando a gente chegou no local, 2 bombeiros militares já acessaram a parte que era possível do veículo, mas não dava para abrir, para movimentar, para fazer nada com o veículo ainda por causa da dificuldade de acesso, por causa da carga. E a gente fez buscas aqui no local, em todo o entorno, e com as filmagens que passaram informações para a gente, realmente não saiu ninguém de dentro do veículo, o que indica para a gente que pelo menos um ocupante tem. O que se espera para os próximos momentos, capitão, com relação a esse trabalho de salvamento? A gente está percebendo alguns profissionais do Corpo de Bombeiros descendo e tentando acessar, de fato, a pé, mas sem equipamentos de mergulho. Há expectativa também de se utilizar de profissionais de mergulho para tentar achar essas pessoas que estão dentro do carro? Pela profundidade, não há necessidade de a gente usar equipamento de mergulho. A gente tem algumas técnicas de salvamento aquático, em que não envolve a parte de mergulho propriamente dito. Os equipamentos de mergulho a gente utiliza mais quando tem maiores profundidades e o militar ele vai ficar mais tempo submerso
atuando. Nesse nível de profundidade, os militares conseguem atuar, fazer o que a gente chama de três tempos, né, que é afundar, não chega nem a técnica dos três tempos, mas eles estarão sempre muito próximo da superfície da água. Então dá para fazer isso com uma certa tranquilidade, mesmo sem equipamento de mergulho. A gente já tem 2 profissionais que estão lá embaixo, que eles estão fazendo a ancoragem, prendendo o veículo para movimentar, e outros 2 profissionais que já vão descer com todos os equipamentos para propriamente acessar a vítima, fazer a verificação dentro do veículo. Perfeito. Capitão, vou lhe liberar, o senhor certamente tem bastante trabalho para fazer por aí. Obrigado por conversar conosco, um ótimo trabalho. Obrigado. Carol, a gente segue por aqui acompanhando, então, portanto, toda essa situação. Nosso cinegrafista Reinaldo Macedo vai nos mostrar um pouquinho do cenário nesse momento. Esse veículo preto aqui que nós estamos vendo, inclusive, é o veículo Gol, que o capitão, inclusive, nos trouxe agora há pouco a informação que teria sido o carro que bateu contra o automóvel que, infelizmente, caiu no rio Tamanduateí. A gente vê ele na parte de trás um amassado, né? Lá também nós vemos já vários profissionais do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, CET, profissionais que inclusive estão ali trabalhando com algumas macas na expectativa de conseguir fazer a remoção dessas vítimas, ou dessa vítima ou dessas vítimas que estão dentro desse automóvel. A gente ainda não sabe, infelizmente, quantas vítimas são, quantas pessoas estavam dentro desse automóvel que infelizmente caiu no rio Tamanduateí. Uma grande expectativa nesse momento aqui por essas atualizações, para nós sabermos de fato quantas pessoas estavam dentro desse automóvel. Visualmente aqui, olhando para dentro do rio, a gente não consegue enxergar este carro, a gente não sabe a marca, o modelo, nem mesmo o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar sabem qual é o carro, que modelo é que esse automóvel por conta, obviamente, de toda a dinâmica do acidente que aconteceu ali por volta de 4h30 da manhã. A gente vai seguir por aqui acompanhando tudo isso muito de perto, Carol, e voltamos aí no novo dia, certamente com mais informações, mais atualizações, assim que nós recebermos novidades por parte do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar. Combinado. Guilherme Rajão, que se deslocou para essa região central da capital paulista para mostrar para você em detalhes o que é esse trabalho que é feito nesse momento do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, CET, todos mobilizados atendendo essa ocorrência. Enquanto a gente conversava com o Guilherme Rajão, também com o capitão Leandro Soares, a gente recuperava essa imagem ao vivo, viu? Essa imagem do trabalho no rio Tamanduateí, como o capitão do Corpo de Bombeiros explicava, agora também um trabalho para retirar o carro e as técnicas de salvamento aquático sendo aplicadas nesse momento por lá na tentativa de localizar as pessoas ocupantes desse veículo ou o ocupante. Temos aí agora sim um registro do que foi esse acidente, do momento em que o carro cai no rio Tamanduateí. Peço para que você olhe na parte de baixo ali da imagem, se possível a gente volta do início mais uma vez, para ficar claro o que foi esse registro, o que foi essa ocorrência. É possível perceber os veículos em alta velocidade, olha só, o momento em que o carro cai no rio e fica submerso totalmente. Como o Guilherme Rajão destacava para a gente, o veículo sequer é visível agora. Então, há um trabalho sendo feito nessa região da cidade de São Paulo. Não temos ainda informações sobre quantos ocupantes estavam nesse carro, mas há agora esse trabalho sendo feito por várias equipes do Corpo de Bombeiros, mais uma vez no momento em que o carro cai no rio Tamanduateí. A gente segue acompanhando essa operação no centro de São Paulo e volta a qualquer momento com mais detalhes.